Olá você, meu irmão, meu amigo, é um prazer tê-lo aqui para juntos meditarmos na palavra do nosso Deus. Desde já, que a paz de Cristo esteja contigo, comigo, hoje e eternamente, amém? Irmãos e amigos, hoje a mensagem, nós iremos falar sobre a marca de Deus, mas especificamente qual é a marca de Satanás. Será que Satanás tem uma marca para contrafazer a marca de Deus? O que é que você pensa aí? Será que a marca da besta é para contrafazer a marca de Deus? O que eu tenho visto muito, desde quando eu entrei na igreja, é que a marca de Satanás, a marca da besta é o domingo. E não é verdade, irmãos. Não é verdade. O domingo, o primeiro dia da semana, não é a marca de Satanás para com seu povo. E eu vou provar isso para você diante da palavra de Deus. Não vai ser conversa minha. Porque antes de eu falar qualquer coisa, eu medito para que eu não passe vergonha. Ou seja, colocado como um falso mensageiro. Mas é lógico que você tem que ser um bereano. E um verdadeiro bereano, ele examina. Ele examina o irmão Paulo, ele examina o irmão X, o irmão Y, o irmão W, para saber. Porque às vezes a credencial, né? O grande teólogo, o grande doutor em teologia, você tem que ser um bereano para investigar se o que ele está falando é verdade ou não. Porque ele pode estar sendo enganado, às vezes porque quer, e às vezes por ser ignorante também dentro do assunto. E você sabe que a maioria dos adventistas, ou quase todos eles, dizem que a marca de Satanás com o seu povo, a marca da besta, é o domingo, o primeiro dia da semana. E nós iremos mostrar hoje, através dessa mensagem, que isto não é verdade, irmãos. E que você tem que parar de falar isso. Porque isso é uma falsa verdade. Ou seja, é aquela verdade que você quer dizer, mas que não é verdade, é uma mentira. Tá? E nós iremos mostrar aqui dentro para você. Mas primeiro nós iremos para João 8,32, que é muito conhecido, que diz o seguinte: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu pergunto para você, irmãos, será que a verdade nos liberta mesmo? Sim, nos liberta. Mas só liberta se nós examinarmos e colocarmos em prática, obedecermos ao Senhor. Aí há uma libertação. Aquele que usava droga já não usa mais, aquele que roubava já não rouba mais. Então ele está obedecendo, então ele está sendo liberto. Mas quando nós aceitamos a palavra do Senhor e continuamos em prática, não foi uma verdade que nos liberta. Foi uma emoção, porque meu pai foi, minha mãe foi, sei lá quem, minha namorada, minha esposa, e eu fui também. E continuamos nas mesmas práticas. Aqui a palavra está dizendo que nós somos libertos. Só que em Oséias 4,6 diz, Oséias 4,6, o meu povo perece porque falta-lhe conhecimento. Ah, meu irmão, isto aqui é um agravante. Porque quando a palavra liberta, cá diz que o povo está perecendo porque falta conhecimento. Veja, então quando você não começa a estudar, a examinar como os bereanos, você acaba seguindo uma maioria da igreja. Eu falo da minha igreja, eu não falo de outra igreja. Você segue a maioria. E você, sem conhecer a palavra, você acaba entrando dentro de Oséias 4,6, que diz: o povo perece porque falta conhecimento. E aí, acabamos, as pessoas, nós acabamos de então começar a falar aquilo que não é verdade. Porque a maioria da igreja fala. E aí, meu irmão, é um risco grande. Porque você acha que está falando a verdade para libertar a pessoa e, na verdade, você também está preso a algo que não é verdade. Deus tem uma marca com o seu povo. A marca de Deus com o seu povo. Qual é? A marca de Deus com o seu povo. Em Ezequiel 20:20, aqui diz, os irmãos sabem, mas é necessário ler. Ezequiel 20:20 diz: santificai os meus sábados,
Pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Ah, mas alguém pode dizer, mas isso aí foi dado para os judeus, o povo judeu. Mas cá a palavra de Deus no Novo Testamento diz que o sábado foi dado para o homem. Eu sou homem, você é homem, o pentecostal é homem, o batista é homem, o católico é homem. Homem e mulher, foi dado para nós. Aqui era para mostrar naquela época que o Senhor tem um povo que tinha que mostrar o sábado e abençoar e santificar. Então a marca de Deus para com o povo é o sábado. Mas qual será a marca de Satanás? Você já disse alguma vez, não já, irmão? Que a marca de Satanás é o domingo? Que a marca da besta é o domingo, o primeiro dia da semana? Você já falou isso, não já? Já. E aí o que é que acontece? Isso é verdade? Você já parou para analisar? É verdade? O que é que a Bíblia diz sobre isso? Porque quem tem que responder é a palavra do Senhor. Eu vou dar uma puladinha aqui para a marca e depois eu vou entrar dentro da palavra para mostrar para você que o domingo não é a marca de Satanás, o primeiro dia da semana. Que isso é uma conversa que a maioria inventou. Quando os exércitos, eu vou pegar aqui os exércitos do passado que comandou o mundo, como Roma, por exemplo, Babilônia, os medos e os persas, a Grécia, todos eles tinham as suas marcas, os seus selos, os seus emblemas, os seus sinais de autoridade daquele poder. E quando eles invadiam um território, eles fincavam os seus emblemas, né? E aí as suas legiões, como Roma, por exemplo, tinha as legiões, a primeira legião, a segunda, a nona, e tinha aquelas que tinham seus próprios emblemas, que era as águias, mas o final de tudo era Roma. Eu estou falando Roma porque Roma é a mais conhecida, né, que mais durou, mais tempo em domínio mundial. E eles ali emplacavam a sua autoridade e tomava conta de tudo. Então, quem passava entendia que aquele território era de Roma. O Senhor, quando colocou um sinal em Caim, foi uma marca que colocou em Caim. Que isto é um outro assunto para outra situação. Mas ele tinha uma marca. E nós, todos nós, temos uma marca. A marca de um bom pagador, de uma pessoa honesta, né? Todos nós temos marcas. Aí é individual. Mas a marca de Deus com o seu povo é o sábado. Mas vamos para o livro de Gênesis. No livro de Gênesis, no capítulo 1, eu não vou ler o capítulo todo. Diz o seguinte: no princípio criou Deus o céu e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz de dia e as trevas de noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia da semana. Aí depois vem a sequência, né? O segundo dia da semana, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto e o sétimo dia da semana. Eu pergunto para você, meu irmão, quem criou esses dias? Aí você vai me responder: Deus, né? Lógico. Satanás não tem o poder de criar isso aqui. Não tem. Ele é uma criatura. Bem, então o primeiro dia da semana, ao qual nós nos referimos hoje como domingo, pertence a quem? A Deus, meu irmão. O segundo dia pertence a Deus, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto e o sétimo dia pertence a Deus. Tudo é de Deus. Como é que você fala que isso aqui é de Satanás?
que o primeiro dia da semana é a marca de Satanás. Eu não vi Satanás criando o primeiro dia aqui. Nem segundo, nem terceiro, nenhum. Tudo é Deus. Todos os dias é de Deus. Todos pertencem a Ele. Satanás aqui não tem direito a nada. E que conversa é essa que você disse que a marca da besta e a marca de Satanás é o domingo? Por quê? Porque você viu pastores falar? É, porque tem um monte de pastores que eu já ouvi falar. A marca de Deus é o sábado, mas a marca de Satanás, da besta, é o domingo. Está mentindo. Ou por não conhecer, por ignorância, ou porque realmente quer falar. Aí eu não sei. Por quê? Porque a maioria da igreja fala isso, você também fala. Isso não é verdade, irmãos. A Bíblia está respondendo. Pare com esse negócio de falar que o domingo, o primeiro dia da semana, é a marca da besta. Você vai ver qual é a marca da besta, eu vou lhe mostrar. Eu vou lhe provar qual é a marca da besta, mas não é o primeiro dia da semana. Porque se você encontra um pentecostal, um batista, seja lá quem for, um católico, que esteja atento a isso aqui, ele vai perguntar, esse dia aqui pertence a quem? Esse primeiro dia da semana, quem criou? É de quem? Você vai ser obrigado a dizer, é de Deus. Espera aí, é de Deus ou é do diabo? Porque você disse que é a marca do diabo. É a marca da besta. Agora você está dizendo que é de Deus, você vai ser preso, meu irmão. Acorde. O meu povo perece porque falta conhecimento. Sabe o que é que está em Mateus 22, 29? Errais não conhecendo as Sagradas Escrituras nem o poder que está nela. Ali Jesus estava confrontando os saduceus sobre a questão da ressurreição. Eles estavam entendendo de uma forma e Cristo mostrou, vocês não estão entendendo as Escrituras. A mesma coisa nesse ponto. Você não está entendendo, meu irmão. Que todos os dias pertencem ao Senhor. Não tem essa aqui de dia ser dia de Satanás. Mas Satanás tem a marca. Calma, a gente vai chegar lá. Não é assim não. Vamos aqui, vamos complementar aqui o Gênesis capítulo 1, que diz assim, versículo 31. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era tudo bom. Houve tarde e manhã o sexto dia. O Senhor agora, depois de fez tudo ali nos 6 dias, ele agora olha e diz assim, tudo era muito bom, tudo era muito bom. Mas quando chega o 7º dia, que é diferente dos outros 6, porque o 1 até o 6º são iguais, não tem diferença nenhuma. Mas o 7º ele diz, capítulo 2, versículo 1, assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou neste dia de toda a sua obra que tinha feito. Versículo 3. E abençoou Deus o dia 7º. Os outros dias não eram abençoados. E os santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Cristo fizera. Ou seja, ele abençoou e santificou, ele separou esse dia dos outros. Os outros não têm esta santificação, só o sábado. Por isso que é o sinal de Deus com o seu povo, é uma marca dele. Ezequiel 20:20 você viu. Mas, o que é que acontece? Existiu no passado um cidadão chamado Constantino, imperador de Roma, que no ano 321, ele se converteu ao cristianismo, de conversa fiada, e transferiu todo o cerimonial, todo o culto, tudo do sábado para o primeiro dia da semana que nós conhecemos como domingo. Ele transferiu. Eu pergunto para você, meu irmão, o problema está no que ele transferiu ou está no dia? Ficou meio assim, sem jeito, né? O que ele transferiu, irmãos, para o primeiro dia. Ele tirou do dia santo e abençoado por Deus e transferiu para o primeiro dia. Mas eu vou usar esse termozinho, o coitado do primeiro dia tem algum problema aí, a marca dele?
Ele disse, o primeiro dia é nosso aqui, fomos nós que criamos, é nosso aqui. Não, ele só transferiu o culto. Tudo da homilia lá, né? E colocou no primeiro dia da semana. Trazendo para os nossos dias de hoje, nós entendemos na profecia do capítulo 13, as duas bestas, eles irão impor o não comprar e não vender, quem não tiver a marca, o sinal, o número do seu nome. Então, qual é a marca? Aí nós, adventistas do sétimo dia, entendemos através da profecia, da palavra, dos escritos da profeta Ellen White, que a marca de Roma, do poderio católico e de Satanás é o domingo? Não, irmãos, não é o domingo. E é o que, meu irmão Paulo? Vou lhe dizer agora, irmão. Já que eu li que todos os dias é de Deus, só o sábado, que é separado porque ele abençoou e santificou, então qual é a marca da besta? Qual é a marca de Satanás? Como ele não pode pegar esse dia, ele implanta na cabeça das pessoas que o dia dele para contrafazer é o primeiro, e não é. É a lei, irmãos. Quando o Congresso americano, com o presidente, com os legisladores, com o judiciário, e os protestantes se unirem com a Igreja Católica, eles irão impor, através de lei, a guarda do primeiro dia, como Constantino fez. Então, qual é a marca de Satanás? Qual é a marca da besta? É a lei, feita por homens, para impor, mas não domingo, irmão. Ele poderia colocar, os muçulmanos não têm a sexta-feira, poderia impor a sexta, a segunda, a terça, sei lá, mas não é o dia, é a lei que é a marca. Quando você aceita esta lei, automaticamente você está do lado de Satanás, mas pelo dia não. Percebe, irmãos? Pelo dia só o Senhor, o sábado, que abençoou e santificou. Esta é a marca do Senhor. A marca de Satanás, como ele não pode ter um dia, porque todos os dias é do Senhor, só o sábado é diferente, ele então implanta uma lei para obrigar a mim e a você a obedecer este dia, através da lei. A lei é que é a marca dele. Percebe? Mas nunca diga que é o domingo, irmão. Nunca diga que é o primeiro dia da semana, não, senão você vai contradizer a Bíblia, porque a Bíblia diz que o primeiro dia foi criado por Deus, é de Deus. Satanás não é criador, ele não tem o direito. Mas aí, como ele não tem, vamos obrigar agora através de uma lei. Percebe? Então, tudo é regido por leis. Leis. E Satanás tem as suas leis. E as suas leis é que é as suas marcas. Eu poderia aqui citar algumas leis, né? Você pode imaginar, por favor, nem comente isso aí não. Mas algumas leis, você poderia imaginar que vai de encontro às leis de Deus. Olha, o Senhor pede X, aí ele vem e diz, não, é X1, ou é X2. Aí sim ele pode fazer esse tipo de marca, porque é através de leis, usando homens. Agora, o que está escrito, que foi Deus que criou, nunca que é dele, nunca que vai ser marca. Então, meu irmão, pare de falar que a marca de Satanás e da besta é o domingo, porque não é, é a lei. E mais, a maioria dos irmãos é acostumado aí com a maioria dos pastores. Teve um irmão, por exemplo, essa noite passada, ele me enviou um zap perguntando, irmão Paulo, o senhor tem algo dentro do Espírito de Profecia, na Bíblia, que nos mostra que as pessoas falam muito, que o sumo sacerdote, uma vez por ano, quando entrava lá, ele entrava com uma corda e os outros ficavam de cá, seguro, né? Porque se ele entrasse lá e não tivesse bem com Deus, ele morria. E aí o que é que acontecia? Se morresse, eles puxavam, porque o fogo descia e queimava. Peraí, se o fogo descia e queimava, a corda também tinha que queimar, né?
Então eu expliquei para ele que até onde, que eu tenho todos os livros do Espírito de Profecia em português, né? E na Bíblia eu não vi isso. De que o sumo sacerdote entrava lá e se morresse os outros puxavam. Não. Ele entrava com os aparatos dele, com o sinozinho, tudo o que era necessário. Agora eu ver que puxava na corda e se morresse, eu não vi. Foi o que eu respondi para ele. Agora, se tem algum irmão aí que conhece isso, esse assunto, me mostre, porque eu também gostaria de aprender se realmente puxa na corda, porque até então o que eu sei é que não. Quer ver outra? Uma mulher de um pastor aqui do distrito, isso deve ter uns 4 anos atrás, eu estava num culto, ela estava pregando, e ela teve a audácia, como muitos têm, de falar às vezes sem pensar no que está falando e achando que todo mundo ali é igual. Cuidado, irmãos, quando você for pregar, quando você for falar para alguém, porque você pode ser repreendido e passar na vergonha. Eu não passei ela na vergonha porque, sabe, deixei, mas quando ela terminou o culto eu chamei ela. O que é que ela pregou? Ela estava pregando sobre um certo assunto e lá dentro da mensagem, ela para se exibir, que eu vi isso. Irmãos, a senhora White diz que tem igrejas que vai se perder com pastor, zelador e todo mundo. Irmãos, eu tenho todos os livros, eu não vi nenhum texto da Ellen White falando isso. Ela se referiu a Ellen White. E eu já vi de boca de outros irmãos também falando isso. E a pergunta que eu fiz foi o seguinte, para ela quando terminou. Minha irmã, está aí um assunto que eu desconheço. Gostaria de muito de ver esse texto. Qual é o livro? Aí ela pipocou para lá, pipocou para cá e disse, irmão, eu não tenho aqui agora não, mas depois eu lhe trago. Pois é, o marido dela passou mais uns anos, foi embora, transferido, e nunca que ela trouxe esse texto. Sabe por quê? Pelo menos aqui, nos de português traduzido, não tem. Então pare, meu irmão, de ficar falando, porque a maioria falou, porque o pastor falou. Ah, mas os grandes teólogos, os grandes doutores da igreja, que eu falo é da minha, eu não falo da dos outros, não. Eles têm a verdade, é mesmo? Você pensa assim, é? Pois é. Parábola de Jesus, na página 79, me diz que a mensagem dos últimos dias, as mensagens presentes, viu, pastores, não estão com vocês, estão com os leigos. Estão com os analfabetos, os semi-analfabetos, os coitadinhos. Estão com eles a verdade presente. Ficou claro, meu irmão? Tem alguma dúvida? Que a marca da besta não é o domingo, não é o primeiro dia da semana e não é de Satanás, é a lei. Aí ele pode, através dos homens, criar leis. Sabe uma lei que tem aí, né? Que teve aí obrigando as pessoas, né? Isso não são leis. Tem outras aí para liberar tal coisa, para ir de encontro ao que o Senhor pede. Aí são leis. É a marca de Satanás. Né? Quando você imagina o que seja aí, escrita por homens, aprovado em congresso, aprovado no judiciário, e impõe. Se for de encontro à palavra de Deus, é o quê? É uma marca de Satanás. Aprenda isso. Que Deus nos abençoe, irmãos. Comente aí embaixo. Eu não vivo de YouTube, não. Mas gostaria muito que vocês comentassem, dessem o joinha e enviassem para que o YouTube enviasse para as pessoas. Para que essa mensagem chegue, para que os irmãos, antes de falar as coisas, imagine o que está falando. Tá bom? Até aqui temos ajudado o Senhor. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Até mais. Um grande abraço para todos.